Fala pessoal, tudo jóia? Daniel aqui. Hoje a gente vai falar do CPTI, né, que é um fundo ali interessante da Capitânia. Eu gosto da Capitânia, como eu sempre falo para vocês aqui. Ela tem muita expertise nessa coisa de girar o crédito, né? Tem o CPTR, CPTS, CPTI, e é um fundo que eu acho que super vale o estudo, tá? Então, se você está gostando desse tipo de conteúdo, de FINFA, FIAGRO, deixe seu like, se inscreve no canal também, seja membro, né? Menos de R$ 5. Então ajuda a gente demais e você também ganha acesso a um grupo VIP, não é? Dos nossos membros, que é bem legal, super interessante lá. Pessoal, bora ler aqui o relatório gerencial, dar uma estudada nele. Taxa de administração 1%. Os FIINFRA, normalmente eles têm taxas de administração até mais baixas do que essa, tá? Mas ok, né? 1%. Última distribuição, R$ 1. O valor de mercado 99,5, o valor patrimonial 97, um pouquinho descontado, né? Quantidade de cotistas aí 40 mil, ou seja, comparativamente nos FINFRAs, é um fundo que fez sucesso, na minha opinião. Média diária de volume negociado ali de 3 milhões, super tranquilo também. Aqui ele fala, né, do fundo, né, que faz investimento em infraestrutura, é um fundo de renda fixa, né, só que negociado na bolsa de valores. É interessante, o pessoal fica ali meio confuso, mas é simplesmente isso. Não é um fundo ali que ele tem para se enquadrar, né, o termo técnico, para se enquadrar ali, ele investe em debêntures, ou seja, auxiliando também o desenvolvimento do país, né, e dando dinheiro para a gente, que é muito importante, obviamente, beleza? Então, não sei por que os FINFRAs, a gente tá até conversando, a gente fez várias lives conversando sobre isso, né? Por que os FINFRAs não pegaram tanto, né, no gosto ali do brasileiro, que nem nos FIIs e os FIAGROS. Eu tenho algumas teorias, mas eu não cheguei a uma conclusão concreta, não, né? Vamos ver aí. Pessoal, vamos lá. 77 ativos, marcado IPCA mais 9%, 9,06%, com duration de 3,88 anos. Lembrando que a duration é o tempo que o seu investimento vai demorar para voltar para você. E IPCA mais 9 não é aquela, nossa, que taxa maluca, altíssima, não, mas é uma taxa super interessante, tá bom? Com rating médio de ativos AA-, que é, né, interessante também, não é um AAA, não, mas já é um rating ali interessante já. Distribuição de dividendos de R$ 1 com a cota de 12,06% ao ano, dividend yield. A gente está vendo ali alguns ativos, né? O pessoal compara muito aqui no canal porque a gente faz, né? FIM, FIAGRO, FINFRA e FIAGRO, os FIAGROs pagando muito, né? E é verdade, eles pagam demais. Só que eu acho que a gente dá para ter todos na carteira, tá? Eu sempre falo isso aqui no canal para vocês. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso, né? A gente tem um grupo aqui do VPF e a gente estava falando, né, sobre que traz mais segurança, menos volatilidade para a carteira ter FIIs, FIAGOS e FIINFRA, tá bom? E eu acho super interessante ter, eu tenho os três na carteira, então faz muito sentido na minha opinião, beleza? Resultado do fundo ali, resultado caixa líquido de 1,54, parcela dos juros representou 74% do resultado, enquanto a atualização monetária foi 25%. Resultado contábil 1,06, beleza? O rating a gente já falou. Top 5 maiores posições aqui, Codesa, Liga Telecomunicações, enfim, Tipopay e Sanema. Lembrando que cada setor da infra, e por isso que é importante a gente olhar e entender, né, cada um dos três, tanto os FIIs, FIAGs e FIINFRA, da mesma forma que tem seus riscos específicos dos diferentes setores lá nos FIIs, tem nos FIAGROS e tem nos FIINFRA. Então a gente tem que entender cada setor separadamente, de certa forma. Eu sempre falo para vocês de risco, né? Por exemplo, a diferença entre risco de energia, para saneamento, para telecomunicação e por aí vai. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Movimentações da carteira. Esse é um fundo. A Capitânia ela é uma gestora que tende ali a fazer um giro maior, tá bom? Uma aquisição de mercado primário com a taxa média ali de IPCA mais 10% no mercado secundário, compras na taxa média de IPCA mais 8,51% e vendas na taxa ali de IPCA mais 9,86%. Liquidez não vou falar, muito tranquilo. Comentários do gestor, mercado. Mais um mês de alívio para os ativos mundiais, a espera da inflação americana veio abaixo do esperado, suportando a opinião do Fed, indevidamente preocupado e de seus pares canadense e europeu, com razão de iniciarem os junhos com ciclos de queda de juros. Pessoal, eu ainda acho que o mundo tá meio louco, tá? A corrida eleitoral nos Estados Unidos está meio louca ainda. Trump, né, teve a tentativa de assassinato, Biden renunciando. Então, uma coisa está meio estranha ainda no mundo. Vamos acompanhar, porque isso influencia realmente o Brasil, né? E o Brasil não precisa nem falar, né? Uma piora ali do cenário fiscal, troca de farpa entre presidência e Banco Central.
A gente estava com a expectativa de diminuição da taxa Selic, mas agora parece que o Copom ele deu uma travada firme, não é assim, então deu uma piorada e que ele fala sobre isso, né? Que o real caiu 6,7% contra o dólar, teve, né, assim, esse que ele falou que o Ibovespa subiu 1,5%, mas no ano ele tem queda, né? Deixa eu até olhar quanto que tá de queda aqui. Aí no ano ele caiu 4,73%, olhando hoje, né? Eu tô gravando aqui à noite, dia 24. Então, é um cenário que tá aí ruim, né? O cenário fiscal tá ruim, né? Eles falam, explicam sobre isso aqui. E aí, por fim, eles falam aqui, né? Em junho se comemora 30 anos do Plano Real, mais que a confluência dos brasileiros ilustres do espírito público. Ele foi instância de uma ordem global encabeçada pelo centro político que prometia conciliar capitalismo e justiça social. Não que os social-democratas e os novos trabalhistas fossem líderes brilhantes, eles apenas sobreviveram aos autocratas e planificadores de direita e de esquerda que tinham afundado o mundo em recessão, hiperinflação e conflito antes. Pois o plano real e a ordem global envelheceram. Agora sabemos o quanto seu lado fiscal entretém os humildes, seu lado monetário entretém as elites, ambos pela via de menor esforço da inflação das dívidas públicas e privadas, vista assim como essa máquina de gerar satisfação presente às custas do futuro, ela parece indesejada. A nova fuga para os extremos reflete o cansaço com ela, sobretudo dos eleitores que não testemunharam como era antes, por isso não pergunte se os sinos dobram pelo centro. E aí deu uma filosofada aí, né? CPTI. Em mês de juros nominais de 2024, de 2027 para 2027, perdão, subiram de 11,14% para 11,93%. As taxas da NTNB, quem não sabe quem é a NTNB, ali é a cesta teórica de títulos públicos vinculados à inflação, de 10 anos subiram de 6,14 para 6,45. Eu sempre falo aqui que está bem interessante a renda fixa também, né? E a inflação implícita nos últimos 12 meses subiu de 4,35 para 4,5, com previsões do IPCA de 2024 começam a sair na casa dos 4%. Dividendo distribuído de R$ 1 por cota, com dividend yield de 12,06. No semestre, a distribuição acumulada foi de 7,5 por cota, né? No mês, acessamos todo o mercado primário, quanto secundário, adicionamos 4 novos ativos da carteira, sendo eles. Aí ele fala, né? O CRI Axis Solar, a debênture Algar Telecom, debênture Via Brasil de BR e debênture Energisa, né? Aqui eles explicam aqui um pouco mais. Mas aí você pega aí, né, a taxa de IPCA mais 10, alta, IPCA mais 7,4, 7,9 e 7,04, né? Ok, né, essa taxa aqui de IPCA mais 10 é bem alta. As outras são taxas ali que, de certa forma, mais ou menos equivalentes à taxa ali, um pouco até abaixo, né, a taxa que eles têm hoje de, de IPCA mais 9,06, né? Então fiquei um pouco abaixo essas três aquisições, não é? Mas essa aqui, mais acima, né? Uma taxa bem interessante, de 10,11%. Aqui ele fala histórico de emissões, né? E aqui ele fala da tabela de sensibilidade, mostrando que o preço importa, né? Deixa eu dar uma destacada aqui, porque preço importa. Pronto. Então é isso, né? Quanto mais barato você comprar essa cota, melhor. Hoje ele tá em 97,62. Então tá entre aqui, né? Esses dois aqui, ó. Entre IPCA mais 7,8% e IPCA mais 8,2%, ou seja, vai ficando bem mais interessante na medida que você vai pagando mais barato, né? Porque é dívida no final das contas, ok? Então, quando você paga mais barato, você ganha relativamente a mais. Aqui ele mostra, né, em relação aos dividendos pagos, os infra, pessoal, eles normalmente eles não são tão lineares no pagamento dos rendimentos, tá? Então eu tenho que falar isso, que é importante, né? Tem alguns que são, tipo o IFRA 11, que ele é um pouco mais linear ali, só que muitas das vezes tem essas grandes volatilidades mesmo, né? Não apenas anuais, mas mensais também. Em relação ao DRE, aqui, nossa, fiz mal usaço, né? Ficou melhor. É um fundo que tem uma taxa de administração ali de 1%, né? Mas pra você ver como é que isso machuca no longo prazo, né? Por isso que a gente tem que sempre pedir esse equilíbrio mesmo das taxas, né? Nos fiagos, então eles cobram muito caro lá.
Mas é isso, né? Ele já falou sobre isso antes, que os juros e atualização monetária, os juros são a maior parcela e é um fundo financeiramente estável, tá? Ele mostra aqui em relação à distribuição. Bora falar aqui um pouco da exposição de segmento. Pessoal, saneamento básico e transmissão de energia, especialmente transmissão de energia, para mim são os setores mais seguros da infraestrutura, tá bom? Mas aqui tem geração que não é o setor mais seguro, na minha opinião, da energia elétrica, né, do setor de energia elétrica, que para mim é a transmissão. Geração tem todas aquelas questões, né, ainda mais se o projeto ali estiver sendo iniciado, todas as questões ali a serem superadas, mas ainda assim, né, o setor de energia elétrica é um setor muito interessante, tanto a geração quanto a transmissão e, por fim, a distribuição, cada um tem as suas especificidades. Por exemplo, tem gestor que a gente já viu falar que não gosta muito de distribuição, outros preferem mais a transmissão, mas tem muita gente que investe em geração e vai depender muito ali da habilidade, né, do tato do gestor em relação a isso. Por exemplo, rodovias aqui eu acho que já é um risco maior, né, por questões óbvias, mas também isso vai depender ali da atividade em si, né, do tato do gestor. Por exemplo, às vezes já tem uma operação em andamento, né, ou seja, já está ali, a operação já está. Calma aí, o, é porque eu não queria ser redundante, né? Mas assim, a rodovia já está em operação, eu não queria falar operação em operação, né? Mas a rodovia já está em operação, aí isso já diminui a insegurança, entende? Ou às vezes, por exemplo, uma rodovia mais simples, né? Como o caso do Bodão lá na Rota dos Grãos. Então, comparativamente com uma coisa de infraestrutura muito gigantesca, assim. Então, vai depender muito ali da, da operação em si, não é? Mas, de forma geral, né? Digamos assim, num resumo, energia elétrica para mim, transmissão é mais seguro, saneamento é mais seguro. E aí vem, né? Aí tem uns que eu não gosto tanto assim em termos de risco, mas que pode valer a pena, como eu acabei de falar isso com vocês. Rodovia, telecom. Telecom tem todos os riscos regulatórios, né? Como todos os outros, mas telecom para mim tem mais risco regulatório ainda. Em relação ao rating, tem aqui 31% que não tem rating. É ruim, Daniel? Não necessariamente, só que você tem que confiar ali no comitê de crédito da gestão. E como é que você é um ponto ali de estudar? Eu gosto de olhar os outros, né? Comparar aqui, ó. AA, AAA, AAA. Ou seja, você olhando os outros créditos, você já pode ter uma certa ideia desses 100 ratings aqui, né? Porque não é um crime, tá? Não ter rating, não. Em algumas estratégias vai fazer sentido, beleza? Em relação ao percentual do PL, tranquilo, né? Abaixo dos 4% aqui. Então, um fundo bem diversificado, bem interessante. Não são todos os FINFRAs que têm essa diversificação aqui. Então, ok, né? Bem tranquilo. É um fundo ali com uma musculatura já interessante, com uma liquidez já interessante também. Né? Poxa, liquidez diária aqui, né? 3 milhões, pô, muito tranquilo. Até para fundo imobiliário seria bem tranquilo. Total return, né? Comparação com o IMAB. E o IMAB é muito interessante, tá, gente? O IMAB ali como eu disse, né, a cesta teórica ali de títulos vinculados à inflação, né, que pega as NTNBs, aí tem o IMAB, eles separam, né, mas esse aqui é o IMAB de todos os anos, digamos assim, né, porque dá para você separar ali para menos de 5 anos e mais de 5 anos, e aqui eles separam aqui, pegando as NTNBs, que eu falei ali em cima, né. Então, é um indicador muito bom, tá? Um indicador muito bom e ele tem um total return ali superior ao MAB. Muito interessante, tá? Ponto positivo aí. E aqui eles mostram, né, as iniciativas, né, os projetos. E eu não vou passar um por um, né, mas caso você seja cotista CPTI e queira dar uma olhada aí, faz sentido, beleza? Então é isso, né? Um fundo interessante. Eu acho que super vale o estudo, né? Para quem gosta de FINFRA aí. E se você gostou, já deixa o seu like maroto, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau.